Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia 20 de junho, nesta terça-feira, nesse tempo especial da graça que o Senhor nos permite viver, continuamos lendo esse belíssimo capítulo de São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. E nosso Senhor faz hoje uma menção importante no mandamento do amor. Amai a todos, amai inclusive os inimigos. Havia uma lei antiga no Levítico, onde se obrigava a amar o próximo, e a segunda parte, odeia o teu inimigo, que não vem da lei de Moisés, mas que estava como que colocada em prática já nos costumes da época. E provavelmente era assim, essa provável interpretação que aqueles naquele momento davam a essa frase: olha, se é para amar o próximo, então o inimigo pode ser odiado. E assim, então, entendiam, interpretavam de modo muito generalizado esse mandamento da lei de Deus dada a Moisés. E o Senhor corrige essa falsa interpretação da lei, dizendo que o próximo precisa ser amado, mas também o inimigo. E nesse capítulo, portanto, nesses versículos, o Senhor chega a estabelecer que o cristão de verdade não tem inimigos pessoais. O seu único inimigo, portanto, é o mal em si, o pecado, mas nunca o pecador. E essa doutrina foi levada à prática pelo próprio Jesus, quando os que o crucificaram, ali perdoou a todos, dizendo: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. E por isso os santos que querem realmente viver a santidade, aqueles que já alcançaram esta bem-aventurança, tornam-se especialmente intercessores, inclusive dos seus inimigos, como é o caso, a saber, do primeiro mártir, Santo Estevão, que orava por aqueles que estavam ali a lhe golpear fatalmente. Amar e rezar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Esse deve ser o distintivo dos filhos de Deus. E nosso Senhor faz uma menção neste Evangelho aos cobradores de impostos, aos publicanos, aqueles que de algum modo prestavam um serviço ao Império Romano. A saber, o Império Romano não tinha funcionários próprios para este serviço e entregava então a função de cobrar os impostos para pessoas do país respectivo aonde chegavam. E estes poderiam ter subalternos, e por isso então nosso Senhor fala do chefe de publicanos, como por exemplo era o caso de Mateus, um chefe de publicanos, e a quantidade genérica de imposto para cada região era determinada pela autoridade romana, e os publicanos então muitas vezes cobravam uma sobretaxa, da qual muitas vezes vinha essa arbitrariedade e esse ódio pelo povo.
E nosso Senhor vai exatamente aproveitar dessa imagem para falar de modo: é preciso fazer algo a mais. É preciso ser perfeito como vosso Pai é perfeito. E este é exatamente o último versículo do Evangelho, que fala e resume de muitos modos as bem-aventuranças, porque afinal o Senhor coloca aqui a condição máxima da vida nele, da vida cristã, a perfeição, que se depender só do nosso esforço nunca alcançaremos. E por isso, nosso Senhor dá a sua força, nos ilumina com a sua graça e por meio dela promete para que, sendo fiéis, caminhemos e façamos crescer em nossas almas a graça da santidade e da perfeição. O chamado, portanto, à perfeição é para todos. Tu e eu temos a obrigação de nos santificarmos. Sem exceção, sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa doutrina a Igreja considera como fundamental na vida dos batizados. Tudo o que fazemos, atos, palavras, ações, portanto, tudo é preciso, em tudo, ali distinguir que o Senhor nos chama a viver de modo perfeito em todas as situações. Afinal, esta é a condição daqueles que foram batizados, chamados à plenitude da vida cristã, à perfeição da caridade. Na sociedade, enquanto vivemos, com certeza o mundo será melhor se também nós soubermos, de modo mais humano, viver a perfeição necessária que se espera dos filhos de Deus. Que Deus te abençoe e possas viver esse dia de modo perfeito, santo, honesto e justo.